meus amores, minhas amoras, tudo bem com vocês? Vamos então para mais um tema pedido por vocês no RH de Elite, né? Gamificação, esse termo aí que vem do inglês gamification, vai falar para a gente como introduzir alguns elementos de jogos dentro da realidade empresarial, que vai auxiliar o RH em várias atividades, como a gente vai ver aqui hoje, né? Esse termo foi utilizado a primeira vez lá em 2002, mas ele só começou a ter mais relevância quando a pesquisadora Jane McGonigal apresentou o livro dela, A Realidade em Jogos, por que os games nos tornam melhores e como eles podem mudar o mundo. Olha, que poder, né? Então, assim, como é uma coisa relativamente recente, pensando nos outros temas que a gente já trouxe aqui, não tem tanto material assim, tanta prática, mas eu acredito que vocês já tenham visto aí, talvez um processo seletivo, talvez algum colega contando alguma experiência no trabalho, algumas atividades aí que já foram gamificadas, né? Como a gente já trouxe aí o livro da Jane, eu vou trazer uma frase dela que eu achei bem interessante a gente pensar por que a gamificação tem feito tanto sentido para a realidade empresarial. O que ela fala para a gente então? Ela diz que quando estamos no mundo dos jogos, ela acredita que nós nos tornamos a melhor versão de nós mesmos, mais inclinados a ajudar em um momento de atenção, mais inclinados a parar e pensar sobre um problema pelo tempo que precisar, para levantar depois de um fracasso e tentar novamente. E na vida real, quando enfrentamos o fracasso, quando nos deparamos com obstáculos, nós frequentemente não nos sentimos dessa maneira. Nós nos sentimos ansiosos, talvez depressivos, frustrados e pessimistas. Nós nunca temos este mesmo sentimento quando estamos jogando, né? Então, assim, o jogo, ele é natural para os indivíduos, né? Todo mundo já jogou na infância. E quando eu trato de um problema ou eu trato de um conhecimento, de um conceito dentro de um jogo, né, as pessoas estão mais propícias a darem o melhor delas. E talvez, então, por que não usar essa estratégia aí para nos auxiliar a conseguir melhores resultados, seja em treinamento, seja num processo seletivo, onde a pessoa tire a atenção dela, a atenção daquele processo de avaliação, ela consiga dar o melhor dela. Então, a gente tenta aí algumas ferramentas que a gente vai ver ao longo dessa aula. Fortalecendo também essa ideia de por que os jogos são tão importantes para as pessoas, por que essas pessoas, né, principalmente os jovens, né, a gente vai ter muita pesquisa aí com o que eles denominam, a gente já pode trazer uma aula só sobre perfil geracional, mas o que as pessoas denominam, né, de geração X, geração Y. Então, a gente vê que a geração Y e Z já estão mais orientadas para os jogos, né, e uma pesquisa aí da Game Brasil de 2020, agora, né, contou pra gente que 4,3% dos brasileiros costumam jogar. Essa mesma pesquisa foi feita em 2018 e dizia que 30% dos respondentes gostam de jogos de tabuleiro, 34%, quase 35%, né, gostam de jogos de cartas e 24,1% praticam atividades em quadra, que também é uma outra possibilidade. Só uma coisinha assim para vocês saberem, a maioria são mulheres, né, a gente tem essa impressão que jogos eletrônicos, principalmente, né, então a maioria são mulheres, que jogos eletrônicos são exclusividade de homens, né, homens que gostam de jogar, mas não, as mulheres aí estão em peso com 53,8% dos respondentes como mulheres. Beleza. Já fiz essa introduçãozinha, mas e a aula em si, Ju? O que a gente vai falar sobre gamificação? Primeira coisa, o conceito sempre, né, gente? A gente começa com um conceito para vocês entenderem o que é, né, o que os pesquisadores dizem que é. Então, qual é o conceito de gamificação? Qual é o objetivo dessa ferramenta? O que a gente pode gamificar? Quando a gamificação não funciona, né, porque ela não serve para tudo, o que você precisa fazer para que ela funcione, para que seja estratégica? Como a gamificação está sendo usada no RH? Quais são os benefícios da gamificação no RH e também, como sempre, algumas considerações finais para a gente fechar a aula de hoje. Então, Ju, o que é a gamificação? Gamificação é uma estratégia que introduz elementos que são típicos de jogos em situações de vida real. Também é considerado um mecanismo, o uso de mecanismos de jogos orientados ao objetivo de resolver problemas práticos ou despertar engajamento
em um público específico, né? Então, o que a gente está vendo? Gamificação não é ficar criando games, criando jogos, mas utilizar elementos de jogos, então, assim, ranking, etapas, uma trilha, um avatar, talvez, para conseguir engajar as pessoas dentro de uma realidade prática. Então, existem aí objetivos para que a gente gamifique, né? Por que gamificar a realidade, né? Por que não continuar os processos da forma como eles sempre foram, né? Preto e branco, basicão, do jeito que a gente conhece. O objetivo da gamificação, então, vai ser engajar pessoas, resolver problemas e melhorar o aprendizado, motivando ações e comportamentos em um ambiente fora do contexto de jogos. Então, lembrando, não é jogar. Gamificação não é ficar jogando, mas jogar com uma finalidade, jogar com o objetivo de desenvolver algo, algum problema real da organização, a mudança de algum comportamento necessário, e aí a gente vai ver, assim, o que a gente pode gamificar. Outro objetivo, então, que a gente coloca como um objetivo da gamificação dentro do RH, né, é tornar uma atividade que poderia ser maçante em uma experiência dinâmica e engajadora, motivando os participantes a realizar determinadas ações ou até mesmo mudar comportamentos. Isso está muito engajado no próximo slide, mas eu acho interessante aqui a gente pensar. Então, por exemplo, às vezes eu tenho um treinamento técnico muito pesado, com conceitos muito complexos, e por meio da gamificação eu posso tornar esse aprendizado mais fluido, mais engajador, onde a pessoa não fique dormindo, tendo que ficar ligando, desligando o computador, né? Porque não está conseguindo fazer tudo de uma vez. É até uma proposta, né, muito falado em gamificação dentro da sala de aula, no processo de educação. E ele também vai nos auxiliar em outros processos de comportamento. Então, ao invés de, por exemplo, eu preciso engajar uma equipe, ao invés de eu colocar um problema e falar, gente, resolvam, eu posso criar um jogo onde as pessoas precisam se relacionar para conseguir passar de fase ou atingir um objetivo final. E aí as pessoas se sentem, né, volta aquela energia da infância, né, e as pessoas se sentem mais engajadas para resolver aquele problema. O que eu vou gamificar, Ju? Eu posso gamificar processo, mudança, promover a mudança de comportamento, ou promover um esforço para que as pessoas atinjam determinada meta, um processo de aprendizado. Toda vez que eu precisar de um esforço diferente das pessoas, que eu queira movimentar as pessoas para algo, eu posso utilizar a gamificação para isso. Então, eu preciso explicar para as pessoas ou entender melhor um processo, como ele acontece. Eu posso usar uma gamificação para que a pessoa entenda como esse processo ocorre e que ela possa contribuir em cada uma dessas etapas. Ou, por exemplo, quando eu já falei para vocês, né, mudar o comportamento, eu preciso que as pessoas elas se interajam mais, eu preciso que as pessoas tenham mais paciência, ou que elas entendam melhor as regras da organização, que elas sigam melhor as regras. O jogo vai auxiliar em tudo isso, né? Eu posso gamificar tudo, assim, tudo é gamificação. Então, se eu coloco uma escala de pontos para o empregado, por exemplo, por vendas, eu escrevo uma escala lá e vou colocando pontinhos para o empregado cada vez que eles vendam. Isso é gamificação? A gente vai ver que gamificação não é transformar qualquer coisa em jogo, né? A utilização aleatória desses elementos de jogo sem planejamento não são gamificações. Então, como eu falei para vocês, por exemplo, pontos, níveis, entrega de troféu, por si só eles não vão ser motivadores, precisa haver um planejamento, né? Então é necessário criar uma estratégia completa que atenda às necessidades da empresa ou de quem investiu na metodologia, né? Que haja uma meta a ser cumprida e resultados concretos a serem atingidos. Tem uma pesquisa de 2014 da Gartner, que vai falar que 80% dos processos chamados gamificação, eles não foram efetivos, né? Então, na pesquisa com os empregados, não foi efetivo, ou por um problema de game designer, né? Ele não foi bem pensado, ou porque ele não foi estratégico, ele não foi bem planejado. Então, só colocar
por exemplo, um processo de aprendizagem com uma trilha de aprendizagem, isso não é gamificação, né? Isso também continua sendo maçante, mais colorido, né? Mas ainda assim um treinamento maçante. Então a gente precisa entender quais são os elementos de um jogo ou que a gente vai utilizar para aquela realidade, para a realidade daquela empresa, para a realidade daquele empregado, para a realidade daquele processo, para ele realmente ser efetivo. Por quê? Porque a gente diz que o jogo, ele não é divertido porque ele é um jogo, mas porque ele foi bem feito. E como transformar esse jogo em um jogo bem feito? É isso que a gente quer aprender aqui. O que vocês, enquanto RH, enquanto futuros gestores, podem fazer? Sempre vai ser caro, Ju? Não. Existem pequenos processos, pequenas ações que a gente pode fazer no dia a dia para tornar, né, essa gestão mais gostosa. Mas a gente vai trazer algumas coisinhas aí para vocês pensarem. O que eu preciso fazer, então, para tornar o meu processo de gamificação efetivo, estratégico para a organização? A gente vai tratar aqui de 4 pontos, que é a imersão profunda, mapear o perfil dos jogadores, um game designer, né, ou um profissional orientado para isso, e algumas métricas. A gente sempre vai precisar de 3 grandes coisas aí para a gente pensar quando for gamificar, né, além desses fatores que a gente vai entrar em cada um deles. Primeiro, qual é o objetivo de se gamificar? O que eu quero com essa gamificação? Segundo, qual é o meu público? Com quem eu estou falando? Quem vai jogar? Quem são os meus jogadores? Né? E o terceiro, quais são os indicadores para eu medir se eu estou conseguindo aí o objetivo da minha gamificação? Então, tratando desses 4 primeiros pontos, né, da imersão, das métricas, do game designer, a primeira coisa é a imersão profunda dentro do problema que a gente quer, ou dentro da atividade que a gente quer gamificar, né? Então, é o total entendimento do desafio e dos conteúdos relacionados, né? Então, quando eu não basta ser um game designer, né, eu entender tudo sobre jogos, mas eu entender do problema em si, da questão a ser gamificada. Eu vou gamificar, por exemplo, um processo seletivo. Como é o processo seletivo da minha organização? Quem são as pessoas que vão... Qual é o perfil dos meus candidatos? Aonde que eu vou colocar essa plataforma gamificada? Quais são as etapas? O que eu espero dos resultados? Né? Quando eu estou pensando no game que eu vou colocar, o que eu espero como um bom resultado? Quais vão ser as etapas eliminatórias? Qual é o processo de progressão desse candidato ao longo do processo? Será que já começar com um joguinho? Ou será que eu começo com um cadastro onde, se algumas informações não forem, né, o candidato colocando seu currículo, preenchendo o formulário, eu vejo se ele não tem a informação, eu nem coloco ele para jogar. Ou eu vou colocar primeiro para algumas atividades individuais, para depois uma atividade coletiva. Será que é interessante pensar numa trilha, né, onde o candidato ele vê o troféuzinho lá na frente falando você conquistou a vaga, e aí coloca cada uma das etapas, e aí tem um bonequinho andando nas etapas até o fim do processo seletivo, para ele entender qual é o caminho desse processo seletivo. Enfim, tem várias ações que a gente precisa pensar, mas o RH precisa estar dentro desse processo, porque é ele que entende efetivamente daquela etapa, daquele processo. Ele pode não conseguir gamificar, né, não ter os elementos de gamificação, mas ele entende da questão em si, quais são os objetivos, então ele precisa validar aí essa realidade. A segunda questão, né, o mapeamento dos jogadores. Quem são as pessoas que vão jogar? Né? Existem algumas teorias, né, pessoas gurus de games, que eles vão falar que existem vários perfis de jogadores, e o mais simples dele divide os jogadores em 4 categorias. A primeira delas são o que a gente vai chamar predadores, aquelas pessoas que querem sempre ganhar. Então, por exemplo, para esse perfil de jogador, é muito interessante a gente ter um ranking, né, onde ele vai percebendo que ele está ganhando, que ele está na frente, que ele está destruindo outras pessoas, enfim, isso pode ser interessante num processo de competição, se uma empresa mais competitiva, talvez essa questão do ranqueamento seja muito interessante, a gente pode pensar nisso. Se os jogadores da sua organização são mais no perfil realizador, né, então eles querem coletar todos os itens, você precisa criar para esse empregado uma série de oportunidades e dificuldades ao longo do jogo, né, então precisa ser um jogo muito rico, muito amplo, onde ele vá
conhecendo mais, se descobrindo mais, porque ele quer sim fazer várias coisas, entrar naquele jogo e aprender várias coisas. Então, também você tem que verificar se esse é o perfil, se esse é o objetivo do jogo aí, com esse perfil de jogador realizador. A gente tem também os socializadores, né, que ele quer ajudar os outros a se expressar e se expressar também, que, por exemplo, são jogos ou ambientes gamificados, onde o empregado ele pode falar com as pessoas, onde ele pode dar o feedback, onde seja um relacionamento com outras pessoas, não seja um jogo que ele joga sozinho. Por fim, a gente tem o perfil do explorador, que é um perfil que ele quer descobrir tudo, né? Inclusive burlar, né? A gente teve uma pesquisa também que mostrou que, em algumas determinadas empresas, o perfil mais comum é o perfil explorador, né? Então, onde a pessoa quer tentar todas as possibilidades aí e ganhar o jogo, as metas, assim, ou talvez, né, como predador, que o objetivo é ganhar, não seja o principal objetivo. Então, fica aí a gente entender quem são as pessoas que vão participar, qual que é o perfil aí dos jogadores da minha gamificação, da minha organização. Outra coisa muito importante é ter um game designer, né? Uma pessoa realmente que entenda quais são os elementos dos jogos que são importantes para o processo de gamificação daquele determinado elemento que a gente quer gamificar, né? Então, a gente vai ter a questão de ranking, progressões, processo de cooperação, algumas missões, a ideia de avatares, ganhar troféu ou ganhar pontuação. Tem vários elementos de jogos, né? Mas quais são os elementos relevantes para aquele processo que eu quero gamificar? A gente precisa aí ter uma pessoa especialista para isso. E por fim, métrica, gente. Como a gente falou, jogar não é jogar por jogar, né? Senão a gente põe as pessoas para utilizarem esses jogos prontos já. Mas entender quais indicadores eu quero que melhorem a partir daquela gamificação, né? Então, é ter uma clara visualização dos resultados com dados quantitativos. Então, por exemplo, eu tenho um processo de integração de novos empregados gamificados. Eu quero saber se aumentou, né, ou tem como métrica, ter aumentado X% no número de feedbacks sobre a integração. Então, se antes a integração era informal, a pessoa ganhava um manual da organização gigantesco, agora eu quero ver se as pessoas se expressam durante o processo de gamificação, ou se eu quero maior retenção de candidatos, né? Então, em determinada etapa do meu processo seletivo, que sempre foi muito longo na minha empresa, quando chegava lá para a parte de dinâmica de grupo, eu perdia muitos candidatos. Agora eu quero saber se o número de retenção desses candidatos aumentou. Então, são essas métricas que eu preciso verificar se elas estão sendo condizentes ou não com o meu objetivo, com esse esforço de gamificação. Porque é claro que fazer da forma como está é muito mais fácil, né? O processo já está pronto. Quando eu tenho um esforço para gamificar, para tornar isso mais engajador, mais interativo, é claro que tem que ser um processo que me dê algum retorno, né? Então, é isso aí que a gente precisa pensar a partir das métricas, né? Como melhorar. E como qualquer coisa no RH e na vida, tudo é cíclico e a gente precisa ter feedbacks e ir melhorando ao longo do jogo. Então, da mesma forma que o jogo precisa dar feedback para o jogador, né? Então, à medida que ele vai respondendo perguntas, ele vai passando etapas, ele precisa ter um retorno, se ele está caminhando, se ele está progredindo, se ele está aprendendo, se ele está interagindo de forma correta, enfim. O jogo também tem que nos dar um feedback, né? Eu preciso ver o nível de engajamento das pessoas, se as pessoas estão efetivamente indo até o final do jogo, se as pessoas estão com alguma dificuldade maior, se, por exemplo, for um processo de aprendizagem onde o final de cada bloquinho, cada módulo, a pessoa tem 4 perguntas, tem perguntas que as pessoas sempre erram. Será que a pergunta está mal feita ou será que eu não estou explicando isso bem dentro do módulo? Então, o jogo vai me permitir entender um pouco mais sobre isso, né? E sempre no final perguntar, né? Ter lá caixinhas de sugestões para a gente ir melhorando esse game, para ele ser ainda mais estratégico para todos os processos de RH. Então, falando aí como essa gamificação está sendo usada dentro do RH, nós vamos trazer 5 áreazinhas aí, 5 processos de RH
que estão utilizando a gamificação. E com o nosso encontro eu vou pedir para vocês me contarem, né, como que é a realidade de vocês, né, como que vocês têm vivido aí a gamificação na vida de vocês. O primeiro deles são os processos seletivos, né, sempre começando pela entrada dos empregados. Os processos seletivos estão sendo, sim, gamificados, né, a gente tem casos, principalmente de simulação. Simulação não é gamificação, né? Porque a simulação é trazer uma realidade controlada, né? Eu posso, por exemplo, simular uma cirurgia. Eu ponho um boneco e aí eu vou colocando ele para fazer a cirurgia e vou mostrando os problemas que podem acontecer, vou simulando os problemas que podem acontecer numa cirurgia. E a gamificação é trazer os elementos de jogos, mas eu posso sim, durante uma simulação, trazer elementos de jogos, trazer uma forma interativa para a pessoa entender, né, que aquela realidade simulada é também um jogo, né? Então, trazendo para o processo seletivo, muitas vezes a empresa, ela faz joguinhos dentro da realidade da organização. Tem o caso de uma rede de hotéis, por exemplo, que para as vagas, né, relacionadas a gerenciamento de hotéis, ela coloca bonecos reais, né, como se fossem bonecos reais, bonecos para trazer a realidade, em relação com os clientes, aí os clientes vão dando feedback, a pessoa consegue comprar mantimentos, né, suprimentos para a administração do hotel. Então, dentro do processo seletivo, a pessoa já vai vivenciando esse processo de gerenciamento de um hotel, né? Então, o recrutador ele já consegue ver como que a pessoa lida com as mais diversas situações. Uma outra coisa também muito comum é a questão dessa trilha, né, de processo seletivo, onde a pessoa vê cada uma dessas etapas. Então, é muito comum a gente utilizar o processo seletivo gamificado para ter mais candidatos. A gente está falando aí de várias empresas e a gente quer os melhores. Então, quando eu estou num processo seletivo utilizando de gamificação, eu primeiro estou passando uma mensagem, né? Que minha empresa está antenada com os movimentos de RH, que a gente quer, principalmente para processos de trainee, de estágio, que a gente quer os melhores, que a gente está interessado em inovação. Então, tem essa mensagem. Tem a questão da utilização dos dados, né? Porque os dados ficam registrados e isso é muito importante para a gente fazer uma boa análise. Durante o processo seletivo também, a pessoa está tensa com aquele processo, né? Como eu falei para vocês, da avaliação. E durante o jogo, ela consegue mostrar realmente quem ela é, né? Porque ela não consegue disfarçar tanto dentro de um jogo. E aí a gente consegue perceber tanto coisas técnicas que eu posso cobrar, como o caso desse hotel, ou, por exemplo, dentro de um desafio, de um jogo, eu perceber o raciocínio lógico dessa pessoa, ou às vezes colocar, se a questão da língua for importante, colocar questões em inglês, né? Jogos serem em inglês para testar essa técnica, como também o comportamento, como que essa pessoa interage, qual que é o nível de persistência dela para passar de fase, qual que é o nível de relacionamento de grupo, de reação aos desafios. Então, a pessoa consegue mostrar efetivamente quem ela é. Então, é super interessante aí usar a gamificação no processo seletivo. Outro processo muito importante, né? A gente já falou, quem teve aula de RH comigo, o processo de integração é fundamental, né? A primeira impressão é a que fica, sim. Então, é a forma da pessoa vestir a camisa da empresa e, às vezes, o processo de integração, os primeiros dias da pessoa na empresa, já são dias extremamente burocráticos, né? Abre conta em banco, faz exame médico, entrega não sei o quê, vai na administração de pessoal, faz ficha de cadastro, montagem de crachá, enfim. Já é um processo cansativo, né? Tem a questão do quebra-gelo, que a pessoa tá tensa e a pessoa precisa conhecer o máximo da organização que eu puder mostrar para ela, né? A história, os valores, as sedes, onde, né, a organização tá, aonde ela quer chegar, quais são os números dela. E se eu entrego, igual antigamente, né? Que a gente entregava um calhamaço de papel, ou se eu mando ela entrar no site da empresa para descobrir, fica uma coisa cansativa, maçante, que a pessoa não consegue absorver o máximo do que a gente quer, né? Então, se eu quero mostrar quais são os nossos valores, a questão da ética, eu posso fazer isso de uma forma super interativa. Então, vamos supor que eu sou uma multinacional e aí eu quero mostrar para ela onde a gente está no mundo inteiro. E aí a pessoa pode clicar em qualquer bolinha do mundo, né, onde eu esteja, e entender qual é o que a fábrica produz naquele local, há quanto tempo ela está lá, quais são os principais produtos, quantos empregados ela tem. Então, a pessoa pode ir clicando aonde ela quiser conhecer
mais, ou isso também é muito comum, né? Tem um avatarzinho falando, oi, eu sou a Juliana, eu trabalho e aí fala o nome da empresa, vem conhecer comigo quem é a empresa, e aí fala as questões de segurança, o código de conduta da empresa, e aí a pessoa, à medida que vai passando por cada um desses conhecimentos que ela precisa adquirir, ela vai fazendo uma provinha. Então o RH tem um retorno muito mais claro. Se a pessoa foi no jogo até o final, se ela completou todas as etapas, que é fundamental, porque quando eu entrego um manual, um processo de integração, não sei se a pessoa leu, não sei se a pessoa está interessada, e isso já vai me dar alguns indicadores aí quem é essa pessoa, né? Então, também é um processo muito interessante aí para a gente gamificar. Os treinamentos, né, talvez seja a área mais gamificada, né, o processo de educação como um todo, seja organizacional, seja na educação em si, nas universidades, enfim, a gente tem tentado, apesar de não sermos especialistas, né, e eu falo por mim, mas de uma interação maior do empregado dentro de uma plataforma e-learning, por exemplo, além das economias como um todo, né, e isso tanto na educação à distância como na gamificação, que é uma possibilidade de uma educação à distância, é muito interessante porque a pessoa faz quando ela puder, né, quiser, enfim, eu consigo controlar os acessos, ver até em que etapa as pessoas estão, como as pessoas se envolvem em cada uma dessas etapas. Então, eu, por exemplo, sei se ela está passando toda hora, ou se realmente ela está interagindo, está ouvindo o que está sendo dito o tempo inteiro, se os desafios estão sendo estimulantes ou não para aquela pessoa, se as fases, os ciclos, a forma como eu pensei aquele aprendizado em formas de desafios, de interação com outros colegas, se isso está sendo efetivo ou não. Então, provavelmente, né, a questão dos treinamentos seja um dos mais utilizados no RH, num processo de gamificação, seja na aprendizagem individual, né, numa plataforma, seja na interação com um grupo, né. Então, eu posso também trazer um processo de treinamento, de aprendizagem a partir de uma gamificação com um grupo, que também é muito interessante para a gente desenvolver novos comportamentos, enfim. No desenvolvimento da liderança, também tem um caso de uma empresa do Japão, que é uma telefonia, né, como se fosse Vivo, Oi, claro, aqui para a gente, que para desenvolver as lideranças deles, existe um samurai, e esse samurai precisa enfrentar vários desafios para mostrar aí como, da forma que esse samurai reage, a gente vê se ele efetivamente está tendo comportamentos de liderança ou não. Então, o desenvolvimento de líderes também pode ser um processo gamificado para não ser uma coisa muito engessada, né? A gente perceber se essa pessoa está mudando o comportamento dela a partir de um jogo. Às vezes o gestor ele precisa saber lidar mais com seus subordinados, às vezes ele precisa ser uma pessoa mais diretiva, e por meio de um jogo a gente consegue desenvolver essa capacidade nela. E por fim, a gente tem a colaboração interna, né? Então, às vezes a gente tem uma grande missão para resolver, e a gente precisa de um pedacinho de cada pessoa para conseguir entrar nesse resultado final, né? Então, tem um caso, por exemplo, do LinkedIn, se não me engano, que ele precisava fechar 22 mil vagas, e aí montou um super time, fez um game super legal, onde eles conseguiram fechar essas 22 mil vagas em 5 horas. E aí o time batia foto, cada vez que conseguiam, batia um sino, enfim, eles foram criando metas e uma forma gostosa de lidar com aquela meta, para que toda a equipe se ajudasse, colaborasse e conseguisse chegar aí nesse resultado final, né? Então, a utilização de jogos, né, de elementos de jogos para nos auxiliar na colaboração de uma equipe, na colaboração de pessoas de forma geral, também é um jeito que o RH tem utilizado aí nos processos de gamificação. E aí, pensando então nesses benefícios, né, à medida que eu fui falando como que o RH utiliza, eu já fui contando, né, os benefícios disso, mas eu vou trazer aí mais 4 pontinhos para vocês, para a gente conversar melhor no nosso encontro. Então, o primeiro deles é a motivação e o engajamento, né? Então, despertar a motivação e o engajamento profissional da equipe, né? Essa metodologia trabalha com constantes incentivos ao funcionário, o que, por sua vez, os ajuda a fortalecer o seu relacionamento com a instituição. Como a gente já falou, principalmente dessas novas gerações aí, que já são uma geração tecnológica,
trazer de uma forma gamificada é uma forma que a gente consegue de atrair mais pessoas a se envolverem com aquele determinado projeto, ou de entenderem melhor a mensagem que a gente quer passar, ou de absorverem melhor o conhecimento do que as formas tradicionais, né? Então, o engajamento e a motivação para um determinado processo de RH, ele aumenta. E isso a gente já tem visto, principalmente, por exemplo, nos processos de recrutamento e seleção, né? Quando é um processo muito assim, só por e-mail, só preenchimento de formulário, provinha, aquela bem tradicional, as pessoas, a gente tem um nível de desligamento, né, de desistência muito maior do que esses processos mais interativos. Então, fica aí um dos primeiros benefícios. O segundo deles é a educação corporativa, né, o processo de aprendizado mais dinâmico e efetivo, pois o elemento lúdico ajuda a diminuir o peso da obrigação de se estudar determinados assuntos, né? Então, muitas vezes a gente tem elementos muito complexos ou um conteúdo muito denso, né? Pensa, por exemplo, num processo de integração. A quantidade de informação que eu preciso absorver. Então, eu já estou naquela tensão dos primeiros dias que eu quero dar o melhor de mim na empresa, e aí eu não consigo nem aprender quais são os números da empresa, né? Quantos anos ela tem, quais são as filiais, quais são os produtos que ela produz, e aí no meio de um jogo, quando eu fico mais relaxada, dessa forma lúdica, visual, interativa, eu consigo absorver mais conhecimento. Então, também é um grande benefício aí da gamificação. Produtividade e sentimento de conquista, né? Então, despertar um clima saudável de competição entre os participantes que irão se esforçar para ganhar mais pontos e ficar em primeiro lugar do ranking, né? Então, é interessante, e aí a organização também precisa pensar quando ela estiver lá desenhando, planejando o game dela, se aquele processo, né, ele realmente é estimulador, né, então não é só um ranking aleatório. Então, por exemplo, imagina eu como professora, quero fazer um ranking, aí coloco fotinhos dos meus alunos para quem tem as maiores notas. E a gente sabe que tem alguns alunos que estão mais orientados para a universidade no sentido de querer mais nota, aprender mais. Tem outros que aprendem de outra forma, não necessariamente pela avaliação, pelas atividades avaliativas. Então, esses alunos, naturalmente, esses que não estão orientados para avaliação, que querem aprender para a vida, eles vão para abaixo da pirâmide. E esses que já estão motivados a ganhar pontos, a aprender e a se esforçar para fazer atividade avaliativa, eles vão estar no topo. Se eu não dou um prêmio a mais, se eu não engajo as pessoas, se eu não coloco esses diferentes grupos, né, essas pessoas que estão orientadas para avaliação e as que não estão, para se relacionarem, vai ser um ranking óbvio, né? Sempre quem está em primeiro lugar vai continuar em primeiro lugar, sempre quem está em último vai ficar em último, e eu vou acabar desestimulando essas pessoas que estão em último, né? Expondo essas pessoas. Então, não é interessante. Eu preciso fazer um jogo, um game, que as pessoas se envolvam e queiram dar o melhor de si. E aí, dar uma premiação é muito interessante, né? Então, por exemplo, trazendo para atividades básicas, né? Então, quem completar o treinamento primeiro vai ganhar um day off, né? Então, a pessoa vai poder não ir um dia de trabalho. Ou quem tiver a ideia mais envolvente, se empenhar mais no projeto, vai ganhar tal coisa. Então, onde todas as pessoas estejam em pé de igualdade. Porque, por exemplo, num processo comercial, é claro que o vendedor mais antigo, a pessoa que está lá mais tempo, que tem uma cartela de clientes maior, ele sempre vendeu mais. Não vai ser por causa de um jogo que uma pessoa que acabou de entrar vai conseguir vender mais do que essa pessoa que já está lá mais tempo. Então, eu preciso entender da minha realidade para realmente ser mais produtiva, trazer o sentimento de conquista, onde a pessoa verifique, né, onde ela está chegando, como ela faz para terminar, e isso a gente pode fazer em jogos individuais e coletivos. E aí, por fim, o quarto grande benefício de se gamificar é a economia e também a possibilidade de dados, né, de análise de dados. Custos reduzidos, né, como a questão de deslocamento, espaço físico e a necessidade de instrutores. Essa ferramenta pode ser acessada em qualquer lugar e a qualquer momento, né? Também com relação aos dados, o RH pode acessar imediatamente os relatórios detalhados do desempenho dos participantes nas atividades. Então, o que a gente vai poder ver, eu também já comentei sobre isso, é a questão, primeiro, da economia. Sim, montar um game inicialmente pode ser um pouco caro, dependendo da
da complexidade do jogo que você vai querer montar, mas uma vez ele pronto, você só precisa retroalimentar, né? Entender o que precisa ser melhorado naquele jogo, adaptado para a sua realidade, mas a gente tem sim a economia de uma vez ele montado, todo mundo vai poder acessar. Eu vou contar para vocês, quando eu estava montando essa aula, eu falei, gente, a gente podia fazer um game de integração da Unifei para os novos alunos, para os professores que estão entrando, né? Porque tem muita coisa para aprender da universidade, né? Da história dela, dos cursos que ela promove, dos grandes projetos, né? Do campus como um todo, da gente entender os dois campos, de poder ver aqui em Itajubá, Itabira e Itabira, poder conhecer um pouquinho de Itajubá. Então, a gente podia pensar num game de integração da Unifei. O que vocês acham? Pensando nisso, enfim. E a questão dos dados, né, que se eu faço de uma forma mais distante, tradicional, eu, por exemplo, posso não conseguir saber quais são as dificuldades da pessoa, quais questões ela demora mais tempo, ou quais são as principais competências que ela está tendo maior dificuldade ao longo da interação do jogo. Então, são coisinhas aí também muito importantes. Por fim, para fecharmos aí essa introdução, antes de entrarmos no nosso encontro efetivo, né, eu quero falar com vocês 3 coisinhas. A primeira delas é que, como a gente viu, a gamificação em RH é um campo ainda pouco explorado, é uma coisa muito nova, a gente começou aí a falar disso em 2010, ontem, né? Então, a gente ainda está tendo cases aí para analisar, para verificar como ele está sendo aplicado, para ser retroalimentado, né? Para ser melhorado, mas sim é uma grande tendência, o RH está usando isso para fortalecer os seus processos. A segunda coisa que é fundamental em qualquer coisa de RH, para que seja estratégica, é saber o que eu quero e por que eu quero gamificar. É para reduzir absenteísmo? É para estimular os colaboradores a se engajarem no projeto? É para que candidatos tenham uma boa experiência no processo seletivo? Eu também posso pensar, então, se tratando, por exemplo, do processo seletivo, que eu posso querer gamificar para ser uma empresa empregadora, né? O employer branding, como a gente já falou, que é a questão da pessoa ter uma boa experiência com a minha organização, ainda que ela não seja efetivada, pode ser o que eu quero, que ela conheça muito a minha empresa. Então, durante o processo seletivo, eu já vou vendendo a minha empresa. E isso é muito interessante, né? Porque candidatos são clientes também. E aí o processo de gamificação pode ter esse objetivo. E tendo esse objetivo, eu tenho que pensar em determinados elementos de integração. E se for um outro objetivo, por exemplo, verificar determinados comportamentos, o jogo vai ser orientado de outra forma, né? Então, a gente precisa verificar qual é o objetivo, por que eu quero gamificar aquele determinado processo. E para fechar, a gamificação pode ser aplicada em vários processos de RH. A gente viu aqui só 5, a gente está começando aí a mexer, mas à medida que as pessoas forem utilizando os games e percebendo as vantagens da gamificação, ele vai poder ser muito utilizado. Ok? Então, eu espero vocês aí no nosso encontro. Vou pedir mais uma vez, né? Deixe o seu like, se inscreva no canal. O like é muito importante, né? Eu falei para vocês, eu criei esse canal principalmente para que pessoas que não estejam na universidade ou que não tenham acesso a um conteúdo de qualidade de RH, ele possa ter acesso por meio das aulas. E o YouTube, ele só indica quando as pessoas dão like. Então, peço aí, não custa nada para você, deixe o seu joinha aqui no vídeo. Dúvidas, comentários, reclamações, deixa aqui no comentário ou manda para mim no profajurrios@gmail.com, tá bom? Beijo no coração de todos e até o próximo encontro.